Olá, senhor Thiago. Como está? Olá, seu Adrian. Tranquilo, bonito, Tá bom. satisfeito. Tomar cuidado só pra não cair num golpe aí. É perigoso. Acontece, certa frequência. Isso aí. Bora comentar? Boeira. Senhor Thiago, iniciando esse nosso programa nessa semana linda, pós-carnaval, todos embriagados, de tanta canseira e corpos suados. Como passaste de carnaval? Tranquila. Carnavalzinho aqui é básico. Todo ano a gente vai pra casa da senhora minha avó, bota uma cadeira e fica sentado na calçada vendo o bloquinho passar. Show! Meu negócio é só ficar em casa assistindo televisão e tá tudo certo. Netflix, Netval, Carnaflix. Porra, Carnaflix é um bom nome. Carnaflix é um excelente nome, diga-se de passagem. Acho que eu vou patentear. É uma boa ideia. Mas, Sr. Thiago, eu gostaria de trazer aqui inicialmente uma primeira matéria do Globo, do G1, né? Que diz que o Canadá ele derrubou alguns objetos voadores não identificados próximo ao Alasca, diz o seu primeiro-ministro Justin Trudeau. Essa matéria ela é do dia 11 de fevereiro de 2023 e quem quiser se aprofundar nela pode conferir no nosso post. Então, nessa matéria, assim, para ser mais sucinto, ele diz que eles abateram alguns objetos, né? E como eles não sabem o que é, então se torna um OVNI, né? Que é um objeto voador não identificado. Ele diz que ele ordenou a derrubada do objeto, né? Que violou esse espaço aéreo canadense. E segundo ele, o caso aconteceu na área de Yukon, vizinho ao Alasca ali, que é território americano, né? Que seria o território mais próximo à Rússia, né? Todo mundo sabe que Estados Unidos e Rússia estão lado a lado, inclusive no mundo, quer dizer, tirando para os terraplanistas, né? No entanto, senhor Thiago, algumas questões que me fazem duvidar do que são esses pequenos OVNIs é que um deles tinha a sua incrível velocidade de 75 km por hora, cara. Realmente é suspeito, né? Tem aquelas reportagens clássicas do Linha Direta, que mostrava Operação Prato, daí pra baixo. Sim. Os OVNIs é tudo supersônico, deixava o jato comendo poeira. Isso aí tá... Mach 40, Mach 50, curvas de 90 graus. né, cada movimento cabuloso. Pra você ter ideia, Thiago, 75 km por hora dá aproximadamente aí 40 nós. 40 nós é a velocidade de stall de um avião monomotor, um Cessna 152 da vida, que é utilizado para treinamento de novos pilotos. E assim, a velocidade de stall é a velocidade de sustentação, então ele precisa de no mínimo essa velocidade para se manter em voo. Qualquer velocidade abaixo disso, então abaixo de 43 nós, o avião ele perde sustentação e vai acabar caindo, entendeu? Então, cara, é muito suspeito um OVNI extraterrestre, cara, por 75 km por hora, cara, é muito absurdo. Podia ser uma sonda, tipo aquelas que aparecem no Império Contra-Ataca. Ah, cara, eu não sei dizer. Tá aí só investigando, um dronezinho, sabe? Ah, cara, mas você pode ver aí, cara, tem esses drones de corrida. Cara, esses drones chegam, assim, a 200 e tantos quilômetros por hora tranquilo, entendeu? Pô, mas eu acho que nenhum supera. Você lembra uma reportagem sobre o drone português? Saiu há alguns anos já. Ah, não, cara. O drone português não chega nem a um nó de velocidade, né? Não, acho que ele caiu no mar, né? Subaquático, coitado. Foi. Então aí, na verdade, não é OVNI, né? É OSNI. OSNI, objeto submarino. Não identificado, exatamente. O mais engraçado, cara, é que o pessoal nos grupos ufológicos, eu acompanho alguns de espectador, cara, a galera tá em polvorosa, assim, cara. Você não tem noção de que agora tá todo mundo falando assim, cara, acabou o mundo, a gente tá sendo invadido, estamos todos certos. Não, imagina. Eu vi acho que o 3D do Jovem Nerd. Uhum. Ele tá com um podcast sobre ufologia também. Legal. Tá postando os stories comentando essas reportagens. Todo animadão.
Assim, esse povo tá muito emocionado. E tu, o que tu acha que é, cara? Isso é um balão, um drone espião, alguma criança resolveu fazer uma brincadeira. Talvez se recuperar alguma coisa e tiver um resquício, né? Cara, eu acho que é qualquer coisa menos algo alienígena. É. Você sabe que eu sou pelo menos o cético believer, né? Tipo assim, eu não acredito que exista, mas eu gostaria de acreditar, entendeu? É que nem os espanhóis falam sobre bruxas, né? Vou meter um portunhol muito sem vergonha aqui. Eu não creio em burras, pero que ai. É mais ou menos isso. Sei lá. Se a minha esposa escuta isso, que ela dá aula de sabe espanhol, Aham. ela arranca meu couro. É isso aí, cara. Mas eu acho que é isso, cara. É qualquer coisa menos algo extraterrestre, cara. Mas se a gente for seguir pela revista UFO da vida, esse povo mais doido, quem sabe o que vai sair na próxima edição da UFO, né? Sim. Comentando isso. Sempre tem uma civilização pronta a chegar, a fazer contato. Tem até uns catálogos, né, que mostram que os tipos de civilização da galáxia. Tem os Greys, reptilianos, tem o Astacheran. Sim. Inclusive, o podcast Hangar 18, que assim, é um podcast muito bom, que eu gosto muito. Eles têm um programa que eles tentaram falar um pouco sobre a etimologia dos extraterrestres. Nossa senhora. Cara, eu levo na brincadeira, porque pra mim é só sacanagem, assim. Eu não acredito que ainda... Não consigo acreditar que existem, entendeu? Porra, o foda é que eu sou de conservatório, né? E a cidade era famosa nos anos 90, assim, por avistamento de OVNI. Certo. Tem gente que faz que fala, que conta história de que tava andando de carro de noite, a luz apagou, o carro morreu, viu aquela luz no céu, que negócio estranho. O povo vai pra serra ficar tentando ver OVNI. Tinha até... O pessoal fazia excursão pra lá pra ver isso. Quando eu era criança, ou seja, eu não me dou nenhuma credibilidade, eu vi um OVNI por lá, mas aí sim, zero credibilidade. Certo. O OVNI que eu vi uma luz no céu à noite fazendo um movimento estranho. Mas não acreditem em mim. Eu mesmo não acredito muito não. Mas você não tem nenhuma explicação pro que possa ser? Nada, eu era muito novo. E tá tendo um churrasco em casa, estava no quintal brincando. Era noite estrelada, o céu lá é muito claro. E eu acho, na minha lembrança, a noite ia ter um eclipse de madrugada, eclipse lunar. Mas não tinha um puto de um adulto na hora com a criança pra olhar pro céu e falar: nossa, Thiago, tem realmente um negócio se movendo. Não. Tá, criança tem credibilidade nenhuma. Eu me dou credibilidade sobre o que eu vi? Não. Mas eu vi. Isso aí, cara. Eu já tive algumas coisas assim, de ver algumas luzes no céu, mas, cara, eu tenho quase certeza que ou era ISS, ou era algum satélite, era alguma coisa assim, cara. Pô, mas quando eu era criança não tinha RS ainda. Se bobear, tinha a Mir e olha lá, né? Cara, tinha alguma estação espacial, mas eu não me lembro qual que era. Não, acho que era a Mir nessa época ainda. Não tinha caído ainda, não. Mas assim, eu tenho a noção do que eu vi. Não era um objeto que eu via cotidianamente no céu. Que como lá o céu é muito estrelado, dava uma noção boa. Assim, do que tinha no céu tipicamente. A estrela, um cometa de vez em quando, um satélite passando mais perto do horizonte, sempre tinha também. Dava assim pra gente ver, dependendo da hora. Era só isso. O que tu trazes de notícia pra nós? Cara, pra abrir os trabalhos, vou pegar leve aqui, né? Uma notícia do Poder 360, do dia 14/2. O Parlamento Europeu proíbe veículos a gasolina em 2035. Sim, acho que isso quer dizer a partir de 2035 está proibido na Europa veículos a gasolina. Que sim, a notícia só fala que aprovaram uma política assim, de redução de emissão de gás do efeito estufa e assim, para ser implementada, mas paulatinamente daqui assim, nos próximos 10, 12 anos, né? Assim, pelos próximos 12 anos. Que é assim, acho que é comentável, né? Sim. Não tem muito mistério, não tem muita polêmica envolvendo isso.
Sim, mas só. Achei curiosa a notícia, né? Chamou atenção na hora que eu tava zapeando aqui. Com alguma coisa interessante. Que é algo que eu acho que os países assim, de primeiro mundo, buscando em termos de, conseguem hoje organizar para fazer, né? Tendo infraestrutura para abastecer carros elétricos. Que na própria matéria fala que com o objetivo da lei incentivar assim, a produção de carros elétricos para ter até que se criar um mercado de carros de segunda mão também, para baratear o custo, para se tornar mais acessível. Que, assim, acho que pensando no futuro da humanidade faz sentido, né? Reduzir o uso de combustíveis fósseis e talvez se ligue politicamente à necessidade de reduzir a necessidade de dependência de gás natural de um certo país do leste europeu. Sim, com certeza. Tá aí. Talvez tenha alguma relação. Mas eu não sei, cara. Eu tenho as minhas ressalvas quanto aos carros elétricos substituírem os carros a combustão por um seguinte. A gente fala muito em como fazer. Ainda não se existe tantas tecnologias novas de bateria. Então, a maior parte das baterias hoje são baterias de lítio. E o lítio é um minério. E ele precisa ser extraído. Sim. Entendeu? E isso com certeza vai afetar muito os países de terceiro mundo que possuem as suas jazidas de lítio. Assim como aquele maldito bilionário lá que tem nome de Almisca, entendeu? Ele já falou que por ele prega golpe no país que for necessário pregar. Então, se você parar pra pensar, cara, é pra isso que serve bilionário, entendeu? Pra dar golpe no país e manter seus interesses bem ok, né? Então, eu tenho um pouco de medo quando fazem essa transição, assim, tão rápida. Eu entendo a questão do energia renovável, bem entre aspas, mas a gente não tá falando em como trabalhar esses resíduos. Se até hoje a gente não consegue trabalhar direito os resíduos de lixos eletrônicos, a gente não consegue fazer uma reciclagem desse lixo eletrônico de forma tão eficiente que nós conseguimos gerar menos resíduo, cara, eu tenho medo do que pode acontecer com esses carros. Eu não sei se você já viu algumas matérias que falam e que mostram aqueles pátios cheios daqueles patinetes elétricos, daquelas empresas que eram de alugar por aplicativo. Não vi, mas um dia desse eu estava vendo um vídeo do Manual do Mundo, do que o Iberê fez andando no patinete. Eu acho que esses porra sumiram, né? Eu tava pensando nisso também. Que o vídeo é antigo já. Cara, não só os patinetes, como as bicicletas, aquelas bicicletas por aluguel. Cara, que aconteceu com tudo isso, entendeu? Provavelmente está empilhada em algum canto, tomando sol e chuva e simplesmente deteriorando, entendeu? Sim. Então eu tenho um pouco de receio do que pode acontecer com esses carros. Porque é tudo muito bonito, tudo muito legal agora que é uma novidade, mas e daqui 30 anos? Por mais que não queira, hoje você tem um carro de 30 anos, por exemplo, um Corsa da vida, que você ainda tem peça para manter o carro, e se toda a mecânica dele for bem mantida, você ainda tem um carro muito funcional e, de certa forma, até gerador de pouco impacto ambiental. Por exemplo, no Brasil, nós tivemos nos anos 80, 90, você como historiador pode falar isso melhor do que eu, mas nós tivemos no Brasil um grande incentivo para a utilização do álcool etanol, né? Sim. Então, para nós aqui faz muito sentido por nós sermos uma nação sucroalcooleira, acho que é assim que se fala, não é? Uhum. Então, faz muito sentido para nós somos um país tropical, onde nós temos pouco período de frio, né? E que torna super difícil, apesar de que eu acho que hoje esses carros mais novos, mais recentes, cara, nem tem tanto esse problema de ligar o carro, ter que esperar o motor do carro esquentar antes de sair. Então, eu não sei, cara, eu tenho um pouco de receio, assim, dessa geração de lixo eletrônico que vai virar nos próximos 30 anos.
E o meu maior medo é o que acontecer. Esses países de primeiro mundo pegarem esses veículos e simplesmente jogarem eles num país de terceiro mundo mesmo, sabe? Não digo nem no Brasil, cara, digo numa Índia da vida, sabe? Um país assim que, pra eles, cara, é lucro receber um Tesla de, sei lá, quando que foi o primeiro Tesla? 2015, sei lá? Alguma coisa assim, entendeu? Aham. Então eu acabo não tendo muita opinião sobre isso. Eu fico com um pouco de pé atrás, na verdade. Não, assim, eu não consegui achar aqui, dei uma olhada. Exatamente onde. Tem uma tendência da países da Europa realmente eles cartarem lixo em regiões subdesenvolvidas. Eu acho que é na Etiópia ou na Argélia, agora não lembro exatamente. Não é difícil, não. Que se tenha montanhas de lixo francês, que vocês descartam por lá. Como tinha aqui na América do Sul, não sei se no Chile, no Peru, pilhas de roupas que eram produzidas e descartadas que não queriam gastar dinheiro para dar um destino mais correto. Ficava no meio do ambiente. E ninguém usava, ninguém comprava e não servia para nada. Né? Eu olhei aqui, abri rapidinho para ver. Acho que o Brasil é o quinto, se é isso que eu tô olhando que tá certo, quinto produtor de lítio do mundo. Enfim, não é tanto lítio. A Austrália tem 55 mil toneladas métricas e o Brasil 1.500. Mas mesmo assim, ainda é o quinto, né? Mas sabe uma coisa que eu fico pensando? Ah, beleza, o Brasil é o quinto maior produtor de lítio. Mas não é o quinto país que manufatura esse lítio Não. para algo além do... Como é que fala o nome? Além do minério em si, entendeu? É pegar o minério bruto, exportar o minério bruto e ele ser manufaturado em outros lugares, entendeu? Eu acho que nisso o Brasil peca muito, assim. O velho ditado, o Brasil é o celeiro do mundo, tá ligado? Sim. Cara, a gente precisa parar com isso. Eu acho que o Brasil tá mais do que na hora de focar em pesquisa e desenvolvimento. Eu penso assim, eu acho que pesquisa e desenvolvimento deveria sim ser financiado por empresas particulares, mas no estilo de não seria um mecenato. Por exemplo, eu acho a ideia da Lei Rouanet para a cultura muito boa, mas ela tem muita falha. E a falha principal dela é a pessoa tem que ir atrás de quem vai fazer as doações dos valores da Lei Rouanet. E aí tem muita empresa que usa isso como marketing, Sim. entendeu? Quantos filmes a gente não vê por aí que tem lá o nome de banco, o nome de produtor de petróleo, entendeu? E, cara, os caras estão fazendo isso com dinheiro que eles deveriam destinar ao imposto de renda de pessoa jurídica e vai para a Lei Rouanet. Mas o que eu penso quer doar para a Lei Rouanet? Show! Esse dinheiro vai para um fundo e esse fundo vai ser destinado para as empresas. Cara, o problema é seu. Seu nome não vai entrar nos créditos daquele coisa cultural. Eu acho que a mesma coisa deveria acontecer com a pesquisa. Entendeu? Ah, você quer contribuir para a pesquisa e desenvolvimento do nosso país? Ótimo. Esse dinheiro vai sair do imposto de renda de pessoa jurídica? Ótimo. Vai sair daqui, vai para o fundo e do fundo vai ser distribuído para as universidades e outras universidades, mesmo que seja uma universidade privada, entendeu? Eu acho que precisa começar a abrir o espaço para novas pesquisas. Porque, querendo ou não, eu acho que você veio de universidade pública, né? Foi. Fiz na UFJF. Acho que você pode dizer melhor do que eu que existem as patotas científicas, né? Não, tem os grupinhos. Tem a verba que é mais vai para um lado, vai para o outro. Em geral, a verba privilegia as áreas de exatas, um pouco da área da saúde também. Isso quando não existe o preconceito de quem vem de faculdade privada, né? Sim. Porque nunca que uma pessoa de faculdade privada vai entrar para fazer pesquisa em uma universidade pública. É mais difícil, né? Exatamente. É muito difícil, cara. Eu conheço pessoas que tinham ideias para trabalhos de pesquisa ótimos, pensando justamente em melhoria de motores a combustão. Eu conheço uma pessoa que tinha um trabalho assim,
E, cara, quando ele foi propor isso para um professor da universidade aqui, da Unicamp, inclusive, cara, o cara só perguntou pra ele assim, você fez universidade aonde? Quando ele falou que ele fez universidade particular, tipo, o cara nem quis mais ouvir ele, sabe? É foda. Então, tipo, existe um certo classismo, de uma maneira geral, que não contribui para o nosso crescimento. E eu acho isso muito complicado. Não, tem um elitismo mesmo. Sim, tem um preconceito. Tipo, um inverso das ideias que tipo, o Bolsonaro falava, que a pública não faz pesquisa, a pública faz pesquisa. Mais do que a particular. E acaba tendo dentro da pública esse afastamento em relação a quem vem da particular. Mas essa discussão, de modo geral, já é no Brasil, não é de hoje. Sim. Sobre a industrialização, investir mais em indústria de base, ou em pesquisa, desenvolvimento científico mesmo. Eu tava fazendo até estudando para uma pauta do VAP mesmo. Tem tempo já. Sobre a criação do CNPq e da CAPES. Que remonta já ao governo Vargas, né? A gente começou com a ideia assim, de que o Brasil deixar de ser só um celeirão, só produzir produto agrícola e minério para conseguir desenvolver o país. Aí entra a CSN, entra o investimento na Petrobras, Vale do Rio Doce, com a forma do Estado entrar da garantia matéria-prima para se criar uma indústria de base nacional, né? Sim. Teve iniciativas de desenvolvimento de tecnologia também. Só que a indústria de base depende de investimentos estatal, né? Você não vai ter principalmente num país como o Brasil. Com certeza. Ou se for uma multinacional financiando, vai querer o quê? Vai patentear e levar para fora. Exatamente. Inclusive, a Petrobras aqui no Brasil, ali entre 2008 e 2012, foi a época que mais investiu em pesquisa e desenvolvimento. Sim. Fez uma alteração de mercado para conseguir extrair petróleo do pré-sal. Sim. E, cara, a Petrobras simplesmente depois disso foi extremamente destruída na minha concepção, assim. Ela deveria focar numa transição realmente para uma empresa energética, isso já é falado há muito tempo, até pelo Sindipetro do Espírito Santo. Sim. E, cara, nada aconteceu feijoada, assim, entendeu? E nego só saqueou, mudou a maneira de cobrar, aumentou os lucros de dividendos e distribuiu dinheiro para os acionistas. Distribuiu dinheiro para quem é rico, cara. Porque o pobre que tinha lá suas 10 ações, cara, pegou o quê? 100 reais de dividendos? Cara, eu tenho 3 ações da Petrobras. Eu recebi nos últimos 2 anos, uns 15 reais. Pois é, cara. Entendeu? Então, assim, cada dia que passa eu tenho ficado mais revoltado com o mercado de ações e especulações de bolsa, o dito mercado financeiro, sabe? O mercado financeiro é meu pau de óculos. Exatamente. Então, cara, cada dia que passa eu tenho ficado mais e mais chateado. Mas enfim, vamos passar para a próxima aqui, que não deixa de ser tão revoltante quanto isso. Mas numa matéria do dia 8 de fevereiro, também do G1, matéria não assinada, inclusive, na matéria diz que médicas são exoneradas após vídeo zombando gritos de criança em hospital do Amazonas. Nesse vídeo dá pra ver que tem uma pessoa gritando, e inclusive a pessoa gritando estava sofrendo por conta de queimaduras de um raio. E, cara, essas médicas estão simplesmente fazendo piada pra TikTok, como se a dor do outro fosse comercializável, entendeu? Cara, eu acho que a comercialização da dor é a pior coisa que pode existir no ser humano, assim. Queria ouvir o que você acha, o que você tem a dizer sobre isso. Não, eu acho que tá faltando matéria mais... uma formação mais humanística, né? Nessa faculdade de medicina, de modo geral. Assim, até tenho amigos que são médicos, nada contra. Não, é sério, na época da faculdade eu morei na República. Era eu que fazia história e mais 4 colegas que moravam junto lá, que faziam medicina.
E eu convivia muito com o pessoal da turma deles também, por causa disso. Certo. Sim, são gente boa, mas falta uma formação mais humanística, assim, às vezes, né? De ter mais noção. Teve um caso aqui mesmo, as meninas que sofreram um processo administrativo, porque brincaram de lutinha com o osso do anatômico. Oi? Como que é? Pegou o osso, tava no anatômico, fizeram tipo um salve de luz, bom. E filmaram, eu acho, tiraram foto, fizeram alguma coisa, divulgaram, aí processo em cima, né? Uhum. Que é completamente antiético. Aquela pessoa que cedeu, um familiar que cedeu o resto mortal Pra para estudo, né? faculdade de medicina e tem um tratamento que se espera que os alunos vão ter com aquela peça, né? E Sim. cagaram. Isso era um pedaço de osso. No caso, é uma médica formada atendendo o paciente, né? Não, sim. Mas uma coisa que vale salientar é que elas são duas médicas jovens. Dá pra perceber no vídeo que elas são jovens. E eu tenho um pouco de medo, cara, de que isso tenha muito a ver com essa geração. Tudo bem, eu entendo que desde os gregos e romanos existe aquela máxima dizendo que as próximas gerações são piores do que as nossas, né? 5 mil anos já. Mas, cara, eu tenho um pouco de receio, porque a gente evoluiu tanto na questão tecnológica, essas coisas. Mas a impressão que passa é que a gente tá tendo cada dia que passa mais gente burra na face da Terra, cara. Mais burra, mais mimada, mais infantil, sabe? Eu não consigo... Eu não sei se eu tô ficando velho, que é possível. É muito possível. É provável, até. Se, cara, realmente é isso, entendeu? As pessoas estão ficando cada dia que passa mais burras. Tem umas... A gente acha que quando a pessoa quando envelhece, a pessoa mais velha é mais sábia. Mas com a idade dá pra acumular burrice também. E isso se aplica, acho que um pouco à sociedade também. A gente espera que ela melhore, mas às vezes dá uns passos pra trás. Nem tudo vai ficar tão melhor. Sim, mas depende da formação, depende da origem da pessoa. Sim, a faculdade de medicina também não vai fazer milagre. Se a pessoa entra na faculdade e já é um babaca, arrombado, não vai. Se a faculdade necessariamente vai melhorar a pessoa. É um caso drástico, as médicas zombando da criança. Uhum. Como tinha, esses dias teve um anestesista que estuprou a mulher no parto, acho que foi. Foi, acho que alguma coisa assim, Sim. cara. Foi um absurdo, cara. A pessoa dopada e o cara vai lá e enfia o seu membro na pessoa. Cara, onde que essa pessoa tá com a cabeça, cara? Teve outro que foi até pior, tinha mais casos recorrentes, tinha imagem em casa. Nossa. Assim, falta... Não necessariamente ter uma matéria de ética na faculdade vai formar um médico mais ético, mas tinha que reforçar mais essa área também da formação. Né? Eu não sei, cara, se é porque bondade não vende, sabe? Então, por isso que a gente tem mais caso de filha da putagem, mais desgraça, entre outras coisas assim, mais negativas do que positivas, porque raramente você vê... Quando você vê uma matéria que seria teoricamente positiva, ela é uma matéria para enaltecer algo que deveria ser corriqueiro, sabe? Eu não sei, cara. Eu tenho um pouco de receio. Eu tenho um pouco de medo até do que... Apesar de que, será que o jornalismo sempre foi essa matéria de desgraça, cara? De noticiar desgraça? Olha, meio que sim. Depende do jornal que você pega também. Será que não é isso que faz a nossa sociedade caminhar para esse aparente buraco que algumas pessoas veem, tipo eu? Eu não sei, o jornalismo, ele vem, o que vem antes? A notícia ruim que vende ou vende porque é ruim? Pois é uma boa pergunta. Sim, o que dá a linha editorial, né? Sim. A linha editorial moda a sociedade ou a sociedade que exige aquela linha editorial? Entra naquela discussão da semana passada do ser humano, né? Sim. Inclusive tentei encontrar o episódio do Naruhodo que teoricamente falaria sobre isso, mas não encontrei. Eu ia falar alguma coisa sobre isso, mas
que eu ia falar? Se Vossa Senhoria não sabe, quem dirá eu? Onde mora eu lembro. Na edição você coloca, não tem? Deixa eu ver. Aqui tá, medicina, médico. Ah, lembrei, porra. A gente tá esperando grandes coisas também da área médica. Se a gente for ver como é que o próprio Conselho de Medicina agiu durante a pandemia, Sim, ou como muitos médicos agiram quando chegaram os médicos cubanos no Brasil também, sim. como é que eles trataram o pessoal. Não, e isso porque eles trataram uma galera mal pra caramba, como se o diploma deles valesse menos do que o diploma de um brasileiro. E a maior parte dos médicos cubanos foram para lugares que os brasileiros não queriam ir. Não iriam. Não foram depois, inclusive. Exatamente. Então, muitos lugares que deram graças a Deus por terem os médicos ali, mesmo que médicos cubanos, Sim. e aprendendo uma língua diferente, falando uma língua nova para eles, porque, cara, a gente pode achar que espanhol e português é parecido, mas, cara, não é não. É bem diferente. Muitas palavras podem soar parecidos, mas nem sempre o significado é o mesmo. Não. Acho que é isso, né? Com certeza. Acho que sim. Traga a sua próxima Deixa matéria. eu ver alguma coisa leve, alguma coisa suave. Matéria da Carta Capital, do dia 14 também. Uma entrevista com o Silvio de Almeida. O título fala: temos todos os elementos que apontam para o genocídio, disse Silvio de Almeida sobre o povo Yanomami. Sim, eles falam sobre de modo geral, assim, a investigação a respeito da ação, da inação do último governo em relação ao caso dos Yanomami agora, que se estourou Sim. no começo do ano. Que foi um genocídio que se praticou, né? Uhum. O governo tinha noção do que acontecia e não fez nada para prevenir. E o resultado é centenas de crianças mortas, adultos mortos, e um povo que teve seu modo de vida, seu modo de se manter com a sociedade ameaçado talvez a beira da extinção, né? Dependendo de como Sim. Uhum. se agir a partir de agora. E é foda, né? Porque é um caso drástico que tá, assim, a gente fala, Bolsonaro é genocida. É genocida. O genocida é com a gente, quando deixou 600 mil pessoas morrerem. Com certeza. Na pandemia, genocida com os povos indígenas. Sem dúvida. Eu tava vendo o Facebook tem essas coisas, lembra a gente de coisa de 2 anos atrás. Era uma matéria denúncias sobre ataques a povos indígenas de 3 a 4 anos atrás também. Nessa mesma linha. Mas é uma coisa que vale dizer também é que esse ataque não é de hoje também, né? Não, tem 500 anos. Não só de 500 anos, mas com relação aos Yanomamis mesmo, teve problema nos anos 90, teve problema nos anos 2000, tá tendo problema nos anos 2010. Cara, parece que nunca parou o problema. Na verdade, o norte do país claro, eu tô falando isso de orelhada, assim, né? Bem comentarista de portal mesmo. Mas parece que o norte do país é muito terra sem lei. Assim, que é mais afastado, né? A integração era mais difícil, não melhorou tanto. Não que um grande polo tipo São Paulo seja uma terra com muita lei, né? Mas... não é lá um exemplo de civilidade, né? Rio de Janeiro, São Paulo. A questão eu acho que é a presença do Estado, né? Sim, minimamente, quando você pode contar com o Estado, com o seu monopólio sobre os meios de violência para se proteger, de algum modo, né? Sim. E eu acho que muito do que se vê lá no norte, principalmente o que está acontecendo com os Yanomamis, tem muito a ver com o coronelismo brasileiro que teve aí lá nos seus meados de 1600, 1700, né? Na formação antes de se formarem os estados, eu não lembro como que era o nome agora, as capitanias. Províncias. As províncias, isso. Começou a capitania, mas não durou muito. Província. Então, eu acho que, cara, é aquilo que você falou no último episódio, né, de que nós precisamos enterrar os nossos mortos e muitos dos nossos mortos realmente não estão enterrados. Essa questão do povo indígena mesmo,
Cara, é um absurdo se parar pra pensar que eles, a gente fala nós e eles como se fossem coisas diferentes, mas Sim. os indígenas já estavam aqui antes de qualquer branco português europeu chegar, Muito tempo antes. entendeu? E como eles chegaram aqui, cara, só Deus sabe como eles chegaram aqui, como esses povos chegaram. Existem teorias e tudo de como talvez os ameríndios chegaram nos territórios americanos, né? E até com povos com cultura e tecnologia altíssimo, como eram os incas e os astecas, não que os outros ameríndios não tenham, mas acredito que só são tecnologias diferentes e formas diferentes de ver a vida e a terra, a propriedade em si, a sociedade de uma maneira geral diferente. Sim. E, cara, nego fica relegando, sei lá, terra, sabe? Tipo, 1, 2, 5% do território brasileiro pro povo nativo. Cara, é muito absurdo isso, sabe? Como se eles não tivessem direito e a gente tem mais direito do que eles, porque nós somos um povo civilizado. Povo civilizado que tá pegando arma e dando tiro por causa de briga de trânsito. Matando o outro por causa de dívida de R$20, entendeu? É a pessoa que fala que, não, os índios não produzem nada, então tem que deixar alguém que produz lá usar a terra. E quem precisa produzir, cara? Mas aí a mesma pessoa fala, não, mas o MST é um bando de vagabundo, se a terra da pessoa tem direito de deixar todo se quiser. Agora eu te pergunto, o quanto que essa pessoa produz? Não, nada, é muita alienação. A pessoa que fala isso, ela tem que olhar pra dentro dela e falar assim, o quanto que eu produzo? Deve ser maluco, deve se achar o empreendedor. 0,000000040 casas decimais 1% Por aí. do PIB do Brasil? Gente, se bota no seu lugar. Querido, você não é um alecrim dourado. Não é um alecrim dourado. A gente vive essa síndrome do alecrim dourado, de que nós somos todos especiais e de que o mundo foi feito para nós, que nós vamos conquistar o mundo. E, gente, a gente é só uma poeira na porcaria do universo, um pedacinho de um grão de areia de um mundo que é tão vasto e grande que é praticamente inimaginável. Então, aproveita a sua existência, aproveita esses 80 anos que você tem de vida e faz alguma coisa de útil para a sociedade, entendeu? Vai fazer uma marmita e entregar na rua para alguém que precisa, vai varrer uma calçada, lavar uma louça, pelo amor de Deus. Não. Lembrei de uma coisa correlata, né? Assim, questão dos Yanomamis é gravada assim pela mineração ilegal. Mineração. Algumas coisas correlatas. Saiu um artigo nojento do Alexandre Garcia. Visto de quem, né? Não lembro qual sai. Falando, como assim os índios não têm o que comer? Estão na selva, não tem peixe, não tem caça? Não tem, por quê? Porque tem tudo minado com mercúrio da mineração. Por que ele não vai lá e não pega um prato assim, ó, com peixe? Aí ele derrama um pouco de mercúrio assim sobre o peixe e não come. Foda. Não precisa nem pegar um peixe contaminado, não. Ele contamina o peixe pra comer. Não faz. Não, ao mesmo tempo que eu vi que o Banco Central aumentou não sei quantos % a sua reserva de ouro, o que não ocorria não sei quanto tempo. Aí, assim, esse ouro veio de onde? Será que foi lavagem do ouro legal do Yanomami? Pois é, exatamente. Não, inclusive, matérias excelentes saindo, inclusive, acho que no podcast Café da Manhã, falando sobre como esse ouro é esquentado. Ele é lavado, entendeu? Porque nada mais depende do que a boa fé. Cara, é muita burrice esperar a boa fé do ser humano, cara. É muita. Desculpa dizer, cara. Eu sei que nós todos somos seres humanos, mas, cara, é muita burrice esperar a boa vontade do ser humano. É burrice, desculpa. A gente tem que cada vez... Eu não consigo imaginar, cara, por mais bondade que algumas pessoas tenham, existe a mesma proporção de gente filha da puta no mundo, entendeu? E esse que é meu maior medo. Não sei. Eu não acho que tem muito filho da puta. Porque eles são mais barulhentos, chamam mais atenção. Pode ser, é bem possível. Eu posso estar completamente errado e eu adoraria estar errado, entendeu? Mas também tem aquela máxima, né? Se você
escolhe a neutralidade numa situação de opressão, você escolheu o lado do opressor, na verdade, né? Com certeza. Acho que quem é neutro em tempo de crise é mais canalha dos canalhas, né? Sim. Tem muito canalha. Aí concordo, tem muito canalha. Em cima do muro. O pior de tudo não é isso, é que tem canalha que consegue corromper uma pessoa boa. Sim. Isso é que é o pior. A gente esperar agora, né, que o governo vai tomar medidas de proteção aos Yanomami, à terra deles, a todos os povos indígenas também. Espero que sim. Na assim, demarcação das terras indígenas, que já é, Uhum. assim, já é determinado pela Constituição desde 89. Eu estava ano retrasado, dando aula online. Tinha a vantagem de poder usar o computador de forma mais fácil. Uma das poucas vantagens que teve aula online. Aí eu trabalhava muito com mapa, mostrava o mapa para as crianças. Qualquer quem estiver ouvindo aí, abre agora o Google Maps, vai olhar Rondônia, Amazonas, região, Mato Grosso. Como é que tá o desmatamento? Você consegue ver. Nós vamos colocar o link, depois você me passa o link, eu vou acrescentar o link a essa publicação. As pessoas podem abrir o link diretamente no local que você quer demonstrar. Sim. Você segue direitinho a fronteira da terra indígena, o desmatamento no estado. Se olhar aquela clareira aberta, você pegar comparando com fotos mais antigas, no meio de Rondônia, com a área protegida na terra indígena. Assim, a função o que tem de proteção ainda a terra indígena, as florestas, depende muito da preservação dos índios também, dos povos indígenas, de modo geral. Assim, além da riqueza, né? É o que a gente está falando no tópico anterior, sobre a vocação do Brasil como polo industrial, polo de tecnologia. Quanta tecnologia você poderia retirar da floresta? Com certeza. Preservando o meio ambiente e tudo que a gente faz parece vilão de filme da Sessão da Tarde. E o que é riqueza, né? Vou derrubar para criar gado, plantar soja ou tirar ouro. E acabou. E não tem nada além disso. E a riqueza biológica que nós temos, entendeu? Quantos milhares e milhares de espécimes não foram catalogadas por estrangeiros? A gente fica putaço quando um estrangeiro ele pega e cataloga um animal. Mas a gente não incentiva que os nossos pesquisadores tenham toda a estrutura para ir lá e catalogar o animal antes da porcaria do estrangeiro. Sim, que nem tá tendo uma campanha, acho que foi no ano passado, sobre um fóssil brasileiro, do Ubirajara jubatus, o dinossaurozinho, que um alemão pegou, levou embora e descreveu. Diga-se de passagem que isso é crime. Não, porque... sim, de forma legal. E tava uma campanha forte pela repatriação do fóssil. Com certeza. E o cara debochando, assim. E não tinha apoio do governo, porque era o governo anterior, né? Era o governo Biruliro, né? O desgoverno Biruliro. Aledeto. Mais alguma matéria? Peraí, queria trazer mais uma matéria que não que vá trazer muito alento. Vou deixar minha matéria de alento mais para o final. Mas é uma matéria do dia 9 de fevereiro, né? Lá do G1 também, do G1 Economia. Ela foi escrita pelo André Cato. E ela diz que a Justiça de São Paulo decreta a falência da Livraria Cultura. Ah, sim. Uma importante livraria, né? Num momento em que as pessoas cada vez menos vêm consumindo livros de uma maneira geral. Até vem se existindo como que eu posso dizer? Eu tô tentando encontrar a melhor palavra para dizer, mas a parte assim de impressão de livros vem sofrendo um pouco de ataque ambiental de uma maneira burra, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que um livro é muito mais do que só papel e tinta. Ele é cultura, ele são mundos que podem levar a imaginação da pessoa. Não que eu seja uma pessoa que consiga consumir livros, entendeu? Até por conta do meu TDAH, eu não consigo ler. Ler, pra mim, é algo impossível. Eu tenho certeza que a indústria de papelão consome muito mais árvore do que... Ah, com certeza, cara. Livro. A indústria do sulfite deve consumir muito mais árvore. Papel higiênico, gente. Então... Ah, com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Mas no Brasil, até que eu acho que a maior parte do papel é produzido com árvore,
com o manejo com plantação de eucalipto, nem é mais desmatamento. Pelo menos isso, né? Mas, então, eu tava falando sobre a matéria, né? Na matéria diz que foi informado que a Livraria Cultura tem dívidas aí de quase 300 milhões de reais, que é óbvio, para nós é muita grana, mas para uma empresa não é tanta grana assim, visto que o trio Parada Dura deu o salto de milhão, como o Roger já comentou, o salto de milhão para bilhão é muito mais alto. Sim. E o trio Parada Dura deu um calote muito maior em empresas que não são tão comprometidas assim com a cultura, né? Mas eu queria ouvir sua opinião sobre essa falência, o que você acha, o quão triste é isso pra ti. Cara, eu acho que, sim, uma livraria fechar sempre é triste. Uma livraria, uma biblioteca. No caso, aí, acho que o atual presidente, ele é filho do cara que fundou a cultura, né? E ele é bolsominion, é meio assediar funcionário. Aquela mentalidade empresarial contemporânea brasileira, Sei, que não é empresário de perfil de LinkedIn, sim. foca no assédio, foca no burnout, foca nas relações abusivas, quer acabar com o direito trabalhista, quer defender o governo miliciano. Dá nisso, né? Ainda assim, ainda lembro que teve notícia de um tempo atrás que o Paulo Guedes, enquanto ministro da Economia, queria aumentar o imposto sobre livro, né? Falava que ninguém lia também, né? Não, inclusive adicionaram o imposto sobre importação de livros, que não existia antes. Sim, também. E passaram a importar, a taxar o livro e diminuir a taxação contra armas e munições. É óbvio, quem precisa de... Pra que eu vou comprar um livro Dostoiévski se eu posso comprar uma pistola? É claro. Por que eu vou ler Crime e Castigo se eu posso castigar o vizinho com um tiro na cabeça? Pra que eu vou atirar um livro em alguém se eu posso dar um tiro com uma arma de fogo e matar logo de uma vez, né? O pior é que agora há pouco eu vi a notícia de que o cara agrediu a esposa batendo nela com a Bíblia. Meu Deus do céu. Eu acho que isso aí não vai para pragmatismo político, depois vocês olhem aí, eu não vou procurar matéria não. Mas também tem, acho que, a questão da adequação da livraria ao novo tipo de mercado, né? Sim. Acho que a Amazon ocupou um espaço grande e acho que já está tendo uma crise editorial no Brasil, não é de hoje. Sim, com certeza. Sim. Eu tenho até umas pessoas que poderiam comentar sobre isso melhor do que eu. Acho que a gente pode pensar em chamar para um próximo programa. Seria interessante. Uma galerinha que eu conheço, que manja mais de mercado editorial. Mas acho que é isso, né? Esse cara entraram atrasado na venda online e não souberam se organizar. Além de ter uma péssima gestão, né? Sim. E tu trazes mais alguma matéria? Tem uma aqui, ó, que não vou falar que é muito boa, mas que acho que vale a pena dar uma lida. É uma do Nexo, do dia 13 de fevereiro, assinada por... Ninguém, não é assinada da redação. Comentando que relatório revela abuso infantil por autoridades católicas em Portugal. Pelo menos 4.815 crianças foram vítimas de crimes sexuais. Caramba, cara. De padres e outros membros da igreja desde 1950, segundo o documento. Cara, imagina a cabeça dessas crianças que vão crescer e que tipo de seres humanos serão essas pessoas no futuro, sabe? Cresceram, né? Tem anos 50, tem 70 anos já disso. Que se averigou, né? Sim. Acho que é assim, uma série de vez em quando estoura um escândalo novo envolvendo crimes sexuais com padres. Acho que na época do Bento XVI, do Ratzinger, teve um também. Sim. Na época acho que teve escândalo também. Além de estourar o escândalo, as denúncias tentou se encobrir. Né? Vamos ver se agora. Acho que com o Francisco eu acho que tem uma possibilidade de se investigar, se tomar alguma medida. Mas tem que se discutir também a necessidade de modernizar um pouco a igreja. A igreja tem que decidir isso, né? Os fiéis têm que decidir isso, no fim das contas. Mas eu acho que as igrejas católicas vêm sofrendo um certo declínio. Principalmente no Brasil, você vê que as igrejas neopentecostais, elas estão muito mais presentes na vida dos fiéis. Sim. Visto a explosão dos últimos 20 anos, aí, 20 não, mas dos últimos 15 anos aí. Pode pôr uns 30 aí, tá? Uns 30, será? Pode pôr uns 30 anos. Eu acredito que sim, porque eu lembro de quando eu era criança que veio aquela
aquela igreja que se diz o universo de tudo, Sim. e fazia já uma certa lavagem cerebral nas pessoas. E realmente, cara, acho que já faz mais ou menos uns 30 anos, mas enfim, você vê o crescimento dessas igrejas chegando principalmente onde o Estado não chega. Sim. E muitas vezes fazendo o papel do Estado também, né? Sim, ocupando espaço da Igreja Católica, o espaço do Estado. Sim. Acho que se foi perdendo um pouco. Há 30 anos acho que tinha mais trabalho social de fato pelas igrejas pentecostais, pelas evangélicas de modo geral. Hoje em dia, se você for olhar, ligando nesses canais da TV aberta, 90% do tempo é pedindo de oferta, pedindo dinheiro. Sim. Aquele tipo bem... Bem explícito mesmo, né? Bem... Você pega... Nossa, tem umas coisas que dá asco de ver. Se você não der dinheiro, nós vamos acabar. O Valdomiro, eu não estou aguentando mais. Cara, isso é um assunto que, assim, eu acho muito absurdo. A igreja tinha que pagar imposto do mesmo jeito, declarar da onde vem a renda, por mais que seja doação, entendeu? Sim. Isso tudo deveria ser declarado, deveria ser pago imposto e, cara, chega de... Cara, seja qual for o tipo de religião, seja qual for o tipo de doutrina, seja qual for o tipo de pensamento religioso, deveria existir imposto para. É uma ótima forma de lavar dinheiro. Exatamente. Tanto que tinha pastor amigo do ministro da Educação pedindo propina em ouro. Exato. Em ouro. Ó, amarramos a notícia toda agora. Pois é. Propina em ouro para liberar a verba do Ministério da Educação para a cidadezinha do interior. Sim, ou pedindo Bíblia, cara. Entendeu? Bíblia com a foto do pastor para poder liberar a verba. Cara, é muito absurdo, cara. É muito absurdo. E o pior é que tem gente que faz isso, se diz cristão fervoroso, prega uma coisa de inferno e ele mesmo acha que não vai, cara. Pô, o único cristão que já existiu é aquele que morreu na cruz. Exato. E eu diria, talvez, os seus discípulos até a vida deles, por exemplo, entendeu? Não, só ele mesmo, acabou nele. Tem mais ninguém, não. Depois disso, tem os carinha bonzinhos. Você pega, compara a figura. O padre Júlio Lancelotti. A figura absolutamente respeitável, admirável. Um ser humano magnífico. Com certeza. Assim, ele tá lá para ajudar os outros. Assim, ele pensa no próximo. E umas figuras asquerosas que tem na igreja católica, nas igrejas evangélicas, tem cada ser dá asco de pensar. Tem gente que só pensa em virar papa, né? Papa, tem gente que é bispo, cardeal. Que é o bispo legal nas evangélicas, você não tem a parte do celibato, você faz família, é aquela festa, né? É orgia. Sim, com certeza. Assim, tem uma, não relacionada, eu tava vendo tem como ser mais progressista. Tá tendo uma discussão na igreja anglicana sobre parar de se referir a Deus como ele. Justo. Porque Deus, teoricamente, não teria gênero, né? Sim. Não tem sexo. Ele poderia usar gênero neutro, usar o feminino. Uhum. Se discute, assim, é uma discussão aberta. Na igreja anglicana, que já é mais progressista do que a católica de modo geral, e muito mais do que acho que boa parte das evangélicas também. As brasileiras, pelo menos, né? Com certeza. E aí, mais o quê? Bom, já caminhando mais pro final aqui, eu vou dar uma roubada. Vou indicar para as pessoas lerem lá no nosso post. Eu vou colocar uma matéria da Folha, UOL, que fala sobre um novo golpe do Pix. Então, pro pessoal entrar lá, dar uma lida, é bem interessante para tomar cuidado, porque crimes financeiros estão acontecendo à torta e à direito e perdermos o nosso rico e suado dinheirinho é sempre muito triste e muito chato. E principalmente quando esses golpistas se passam por pessoas que deveriam ser... como que eu posso dizer? Funcionário do banco. Exatamente, os funcionários do banco. Então, cuidado com ligações, não acreditem, ligue para o seu gerente, caso você suspeite de algo, e caso não suspeite, desligue do mesmo jeito e ligue para o seu gerente. Sim. Mas, para finalizar, cara, eu queria trazer uma matéria aqui que é mais good vibes, que é daqui da minha terrinha, de Campinas, aonde diz que clínicas veterinárias móveis em Campinas, elas retomam o atendimento gratuito.
Então, são 2 unidades na cidade. Uma delas é no bairro Jardim Capivari e o outro fica na região do Campo Belo, no Jardim Marisa. São regiões mais de periferia da cidade de Campinas, aonde nós sabemos que para muita gente o animal de estimação é como um filho e as pessoas tratam realmente aquilo como um ser, mas para muita gente aquilo é só uma coisa. Sim. E eu preciso dizer que se você acha que um animal de estimação é uma coisa, eu te odeio, desde já. Porque para mim ele é um ser que sente tanto quanto qualquer outro. Ah, mas você come carne e as vaquinhas não sentem? Sentem. E você que come planta e as plantas também sentem. Então não vem com essa hipocrisia do caramba de dizer que porque um sente, o outro não sente. Mas se você tem um animal como coisa, desculpa de dizer, mas eu já te odeio. E sendo hipócrita mesmo, gente, nossa, eu queria ser bacanudo e fui para outro lado completamente diferente, né? Mas é isso, são 2 unidades com atendimento gratuito na cidade de Campinas. Busque a matéria, tem um endereço na matéria. A matéria é do A Cidade On, o site A Cidade On, que é um site especializado aqui na cidade e nas regiões, na região metropolitana. Então dá uma conferida lá, você pode verificar quais são as unidades, levar o seu animalzinho e tá tudo certo. E tu, Thiago, tem algo para finalizar aí esse nosso episódio? Tá, sim, só comentar sobre esse assunto, sobre a questão do comer carne animal, não comer. Eu tava assistindo, eu não lembro agora o que foi, se foi a Monja Coin, ou se foi o perfil do Daisen, sobre budismo que tem no Instagram, sobre a questão de comer carne ou não. Porque, assim, a posição pareceu moderada, assim, a ideia do budismo zen, do budismo geral, você fazer o menos mal possível, o máximo de bem. Evitando de matar, causar o sofrimento desnecessário a um outro ser vivo, animais, inclusive. Mas ao mesmo tempo que você tem que sobreviver. Isso implica que você vai ter que comer o bicho. Então você de fazer isso de forma respeitosa, né? Sem crueldade. Só lembrei disso aqui agora. Não vou tentar achar, depois a gente põe no post. Sim. E, por último, não é nem pra... Acho que é só pra citar que é mais uma continuação do que a gente tá discutindo semana passada, que é uma matéria da BBC, uma matéria longa, inclusive, no dia 5 de fevereiro. Isto é, como nostalgia do mundo de ontem e medo viraram arma para radicalizar brasileiros mais velhos. Assinada pela Paula Adamo e Doeta, pelo Luiz Barrucho. Sim, é uma matéria longa, eles fazem uma análise, destrincham bem o tema. A gente já falou um pouco sobre isso semana passada, aí eu trouxe só pra gente colocar aqui no post mesmo, pra quem quiser dar uma lida. Acho que dá uma complementada na discussão que a gente já estava fazendo. Beleza. Bom, só para passar as redes sociais, né? O ser humano burro aqui, como sou, disse que o nosso Twitter era comentaristas.pod, mas na verdade ele tinha falado antes de criar a rede social. Por bem, o que aconteceu? Se tu não sabe, lhe direi. O Twitter ele tem uma limitação de caracteres. E por um caractere ultrapassava o comentaristas.pod. Não coube. Então as nossas redes sociais ficaram como comentapod, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então segue a gente. Eu tô sempre analisando as matérias que tem, inclusive fazendo alguns stories das matérias e incluindo a minha opinião no story. Então se você quiser ficar antenado nas matérias, não necessariamente essas matérias passarão aqui pelos comentaristas, mas caso você queira comentar conosco, pode mandar a sua mensagem ou no Instagram ou no Twitter por direct, por mensagem, fique à vontade. Nas nossas redes sociais mesmo, a minha é o Twitter, @AdrianLemos, que está abandonada, siga por sua conta e risca. E aí, o meu eu mantenho de sempre, @historiano, com TH de Thiago, historiano de história. Eu sou muito criativo para criar nomes. E é a mesma @ em todas as redes sociais, no Twitter, no Instagram, no TikTok. Se tiver à disposição de procurar, você vai achar até
No OnlyFans? Não, no OnlyFans ainda não criei não, mas quem sabe um dia. Se a vida de professor não der certo, eu posso vender peca de pezinho. Mas por enquanto é isso. E também o nosso querido @RogerManrique no Twitter. Siga por sua conta e risco o perfil fechado dele, que não pôde estar aqui por questões trabalhistas, as questões do proletariado, do explorado, Maldito capitalismo. que não conseguiu comparecer a este episódio, mas fica aqui a nossa menção a ele, esperamos ele de volta no próximo episódio. E eu acho que é isso, né, senhor Thiago? E eu acho que, né, concluímos o serviço por hoje, né? Eu acho que a gente fica por aqui, né? Até o próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até tchau, folks.